Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos sermos edificados e fortalecidos pela presença e pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor pela alimentação, pela vestimenta, pela proteção, pelo auxílio que o Senhor tem nos dado diariamente. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pedimos que o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer neste momento através da sua palavra. Que o cansado possa ter força, ó Deus. Que aquele que está ansioso possa encontrar a paz. Que aquele que está em depressão possa ver, Senhor, a esperança neste momento de oração e meditação da Tua palavra. Repreendemos toda ação contrária do inimigo contra as nossas vidas e pedimos para o Senhor falar conosco neste momento através da Sua palavra. Abençoe, Senhor, a cada pedido de oração que vai ser escrito aqui neste vídeo. Venha cuidar dos Teus filhos, venha auxiliá-los, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Nossa meditação vai estar baseada no Salmo 46, um salmo muito conhecido de nós. Diz o texto sagrado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações embranqueceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus por este salmo tão maravilhoso que expressa a grandeza do nosso Deus. Este salmo, ele tem algumas divisões. Nós vamos pontuar elas aqui. A primeira divisão que ele coloca é a forma de Deus ser. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso. Olha como o salmista, ele coloca esta identificação em Deus ao dizer que ele é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar aonde encontramos alento, abrigo, proteção. Fortaleza é o lugar aonde encontramos o momento da guerra, ali onde nós podemos estar fortalecidos com armamento, podemos ali ter um lugar de abrigo e também de fortalecer as nossas forças para o momento de guerra. Socorro fala da ação, do auxílio de Deus ao nosso favor. Então veja que ele coloca assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, ele nos dá o alento e ele também nos capacita, porque é na fortaleza que recebemos o capacete, a espada, as lanças. Veja só como ele coloca que Deus é o socorro também, bem presente na angústia. É no momento da adversidade, é no momento do aperto que temos Deus, nosso refúgio e nossa fortaleza, diz o salmista. Esta é a primeira divisão
A segunda divisão que ele coloca é a forma que ele vai estar diante do momento da angústia, já que ele tem um Deus que é refúgio e a fortaleza e a socorro bem presente na angústia. Então ele não vai temer, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se movam, ainda que os mares fiquem bravios, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que haja um terremoto, um abalo nos montes, ele vai estar em segurança, em tranquilidade, ele não vai temer. Por que não vai temer? Porque ele tem um refúgio, ele tem uma fortaleza, ele tem um socorro bem presente na angústia. Então veja que a divisão que o salmista faz nesta segunda parte é evidenciar a sua segurança agora em Deus. Deus é para ele refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então agora ele não tem medo, ele não tem anseio, não tem preocupação, ele não tem temores. E podem todas as coisas abalarem, podem todas as coisas movimentarem, mas ele vai estar confiante no Deus que o socorre no momento da angústia. A terceira divisão que encontramos neste salmo é a partir do verso 4 até o verso de número 6, aonde ele diz que aonde Deus está, há uma firmeza, há uma tranquilidade e alegria. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, então ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Isso mostra como Deus está de forma soberana, isto é, como Deus está com todo o poder, com toda a autoridade sobre toda a criação. Ele então diz que aonde Deus está, há estabilidade, há paz, a alegria, a tranquilidade. No reino de Deus não há crise, no reino de Deus não há perturbação, no reino de Deus não há problemas. Por que não? Porque Deus está no meio dela. Isto é maravilhoso porque um dia nós estaremos ao lado do nosso Deus e esta crise financeira que nos cerca na nossa nação, esta crise moral que também nos cerca nesta nação, estas crises que nós temos ideológica, no reino de Deus isso não vai existir, porque é Deus que a sustenta. Então lá há alegria, lá há paz, lá há gozo, lá há contentamento, porque Deus está no meio dela. É Deus que sustenta a sua morada, o seu santuário. O salmista, ele diz então o verso 7, que também é repetido o verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista faz a nação de Israel lembrar o pacto que ele tem com Jacó. Jacó, que é o patriarca, um dos patriarcas da nação israelita. Ele diz que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais. Ele é o nosso refúgio, ou seja, Deus vem sustentando a nação desde Jacó. Deus tem sido o refúgio desde Jacó. Deus tem guardado, protegido, sustentado desde Jacó. O Senhor dos exércitos está conosco. Olha a qualificação, o Senhor dos exércitos, o dono dos exércitos, aquele que tem autoridade sobre os exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que nos leva então a mais uma divisão, que é a divisão do verso 8 até o verso 10, que é o chamamento, o momento em que o salmista chama o povo israelita para então engrandecer este Deus. Diante deste Deus
que é socorro, que é fortaleza, que é refúgio no momento da angústia, nós devemos apenas contemplar as suas obras e ver como ele tem feito as guerras se cessarem, como ele tem quebrado os arcos, como ele tem despedaçado as lanças e como ele tem queimado os carros no fogo, como ele tem derrubado tudo aquilo que nos perturba e também nos dá medo. Veja que aquilo que nos dá medo para Deus não faz nada a ele, porque ele é o Senhor dos exércitos. Enquanto ele existe exércitos, existe soldados inúmeros, ele é o dono dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Então ele diz, ele faz o quê? Cessar as guerras, até aonde ele quiser. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Diante deste Deus, então ele diz, aquietai-vos, fazei silêncio e sabei que eu sou Deus. Olha só como que o salmista, ao estar escrevendo, ele dá esta abertura para Deus falar com a nação de Israel através da sua escrita. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo, nação de Israel, povo meu, filhos meus, não fiquem perturbados, não fiquem amedrontados, mas entendam que eu sou Deus, então façam silêncio, apenas observam que eu estou no controle. E ele então termina dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diante deste salmo, nós encontramos possivelmente 3 lições práticas. Mas antes, eu quero convidar você a deixar o seu like, o seu joinha aqui para o canal Reino Simples de Deus, também o seu comentário, pois assim nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas. A primeira lição que nós encontramos aqui é o fato de, no momento da angústia, nós termos quem recorrer. Nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus a recorrer no momento da angústia, da fragilidade, da perturbação, da calamidade, do sofrimento. Você tem um Deus. Então você não precisa lutar sozinho, você não precisa carregar o mundo inteiro nas costas. Você tem um Deus a quem você pode recorrer e dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio, eu preciso de um lugar de refúgio, ou eu preciso de um lugar de fortaleza, eu preciso ser fortalecido, eu preciso do capacete, eu preciso da espada, eu preciso da lança, eu preciso do fortalecimento, ou eu preciso do socorro. Literalmente eu preciso que o Senhor estenda as suas mãos sobre mim. Deus é bem presente na angústia. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te desprezou, Ele está aí ao seu lado. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele não vai estar e Ele não esteve, Ele está. Isto fala do presente neste momento. O Senhor Jesus disse isso, eis que estou convosco todos os dias. Então você não tem que lutar sozinho, meu irmão e minha irmã. Confie em Deus. A segunda lição que nós encontramos neste salmo é que Deus, Ele tem todo o controle nas suas mãos. Nós servimos um Deus que é soberano, um Deus que é eterno, um Deus que tem poder, um Deus que controla, um Deus que tem todo o domínio sobre todas as esferas, sobre todas as criações, sobre todos os lugares. Ele é Deus eterno. E se Ele é Deus eterno, então você não tem que temer. Você não tem que ficar angustiado, mas apenas tranquilizar o seu coração e saber que Deus está no controle. O fato que nós olhamos na vida de Jó é isto. É Jó em um momento de calamidade, de sofrimento. Ele dizendo que o Redentor iria levantar. Ele estava crendo que em algum momento Deus estaria agindo em favor dele. Por quê? Porque Jó
cria que Deus estava no controle. Por isso ele diz: eu vim a este mundo nu e vou tornar morrer sem nada. É por isso que ele diz: se Deus nos fez o bem, nós também não iríamos aceitar aquilo que é mal. Veja que Jó, ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. E nós devemos então ter este posicionamento, esta mentalidade, que Deus está no controle, tudo que acontece, acontece por permissão de Deus, que nos leva à terceira lição, que é: aquietai-vos. Nós falamos muito, nós criamos muitas ideias, muitos pensamentos, e fato é que às vezes nós falamos muito, e neste falar podemos até murmurar contra Deus. Então é necessário, às vezes, cumprir este salmo nas nossas vidas, de aquietarmos, de fazermos silêncio, porque Deus é Deus. E não indagá-lo, não murmurá-lo, não pensar demais, mas apenas silenciar por um momento e ver as grandes obras que Deus vai fazer. Isto mostra maturidade, isto mostra alguém que tem uma maturidade já na caminhada da fé, que sabe esperar, que já provou algumas coisas e entendeu que tem que esperar. Então aquietar, às vezes, é muito bom. Eu sei que no momento da calamidade, da angústia, o que nós queremos fazer é o desabafo, é botar para fora, mas é necessário nós aquietarmos por um momento e vermos o nosso Deus agir. Por quê? Porque o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, diz o Salmo, está conosco. Então não temos que temer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, o Teu amparo, pedimos que o Senhor venha abençoar aqueles que estão passando por crises neste momento, venha ajudá-los e sustentá-los, que a Tua Palavra possa confortar o coração do Teu Filho e da Tua Filha, Senhor. Venha abençoar a nossa noite, nos dando força e nos dando graça para prosseguir. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Fica aqui a minha gratidão a todos que estão curtindo e comentando, e até o próximo vídeo, querendo Deus.